Senhor meu Deus, eterno. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, né? Quando eu pego o microfone, eu falo que é um motivo de alegria, né? Poder falar das grandezas do Senhor. Irmãos, sem tomar muito tempo, abra tua Bíblia no livro de João capítulo 8. Nós vamos ler do 1 até o 11. Eu sei que os irmãos não estão com pressa de sair da presença de Deus, não. Mas eu vou ser breve, porque quem tem que fazer é o Senhor. Amém? Quantos encontraram? João capítulo 8, verso de número 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condenarei. Vai-te e não peques mais. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Podeis aceitar. Irmãos, querendo ou não, esta mulher, quando ela foi pega em adultério, ali, irmãos, eram os fariseus que acharam aquela mulher e falou assim: vamos levar essa mulher até Jesus,
hoje nós vamos colocar, vamos dizer que hoje nos modos que nós vamos colocar hoje Jesus numa sinuca de bico. Eu quero saber o que Jesus vai falar, porque na lei de Moisés era necessário que fosse jogado pedra, que ela fosse apedrejada. E se eles tentaram, achando que ia colocar Jesus numa sinuca de bico, falou, vamos levar. Você vê que no versículo eles ficam insistindo no que Jesus ia fazer. É a hora que ele entra com a palavra, e aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque, irmãos, os fariseus, eles não estavam alegres com a chegada de Jesus. Então, olha como que são as coisas de Deus. Os fariseus queriam que ela fosse condenada, mas Jesus usou de uma sabedoria, irmão. Olha só, quando ele fala, aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não teve nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores, irmãos. E Jesus, quando ele vem, não, irmão, que depois eu vou entrar aqui numa parte que eu quero primeiramente ministrar a respeito dessa mulher. Quando essa mulher chega até Jesus, foi devido aos fariseus. Então, irmãos, no versículo anterior, uns falavam, ele é bom, outros diziam, não. Antes, ele engana o povo. Eles falavam que Jesus era enganador, mas na sabedoria de Jesus, não. Por eles, ele falou assim, vou levar a mulher lá agora, Jesus vai mandar apedrejar ela, mas ele não. Jesus, com muita sabedoria, que nós temos que pegar essa sabedoria de Jesus, falou o quê? Mulher, não há mais nenhum aqui que te trouxe para te condenar. Vai-te e não peques mais. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica sem entender as coisas de Jesus, e sendo que são tão fáceis. Porque, irmão, olhando para esse capítulo anterior aqui, ó, eles mandaram um soldado. Eles mandaram um soldado. Vamos mandar um soldado para prender Jesus. Aí o soldado chega lá e olha assim e falou, meu Deus, mas como que eu vou prender um homem que não está fazendo nada de errado? E o que ele tem feito, o povo tem se agradado, tanto é que o povo está seguindo ele. Aí ele volta, e os escribas perguntam, por que você não prendeu? Eu não prendi porque eu não vi nada de errado. O homem só está fazendo coisa boa. O povo está até seguindo eles. E ali, meu irmão, Jesus se retirou. Agora eu quero trazer para os dias de hoje, irmãos. Quando está falando aqui de adultério, muitas das vezes, irmãos, não é hoje, para aquela mulher lá, serviu para que ela tomasse ali uma posição, buscasse o caminho do Senhor, saísse daquela vida, voltasse para o marido dela. Para quê? Para seguir os caminhos do Senhor. Mas muitas das vezes hoje não, irmão. Não que Jesus ele é um pecado. Hoje nós estamos dentro da igreja. Isso é um pecado, hein? Isso é um pecado. Por isso que tem que ser bem explicado. A palavra tem que ser bem ministrada, senão os irmãos entendem de outro jeito. Está entendendo? Isso foi uma estratégia de Jesus, uma sabedoria que ele teve ali. Que se ele falasse para eles apedrejar a mulher também, como ele foi enviado do Senhor, então, como o Senhor deu autoridade para ele podia falar para apedrejar ela. Mas ele não, ele usou de sabedoria, ele usou de compaixão, assim como ele teve pela minha vida e pela sua vida. Ele usou de compaixão. E é o que nós temos hoje, irmãos. Muitos ali, aqueles escribas e fariseus, quando eles se reuniram ali, eles queriam que praticamente que ali fosse o julgamento daquela mulher. Mas Jesus, com sabedoria,
mostrou para ele quem são vocês, quem somos nós para julgar. Quem julga é aquele lá de cima. Sabe por quê? Quando Jesus fala para eles: vocês não sabem para onde vão. Eu sei de onde vim e para onde vou. Mas os escribas não sabiam. Então, irmãos, é uma palavra dessa que me alegra, que te alegra. Pastor Domingo, quando o senhor falou que nós temos que fazer essas visitas aí mesmo, buscar. Esses dias eu passando, eu fui deixar meu filho ali no Primavera. E eu sempre costumo entrar nessa rua do Gás aqui, que sai bem de frente. Acho que é uma rua depois duas ruas depois do Tudo da Roça. E ali quando eu passei, eu vi muito sentado ali no beco. Aí eu olhei assim, aí eu virei o rosto para frente, mas quando chegou mais na frente, Deus tocou, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Você podia ter falado ali: Jesus te ama. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, a gente escuta, mas às vezes a oportunidade passou, mas eu podia muito bem ter voltado, né? Mas eu falei: às vezes isso é coisa da minha cabeça. Mas a confirmação, ela veio. Ela veio. E veio a confirmação, foi essa. E hoje, eu estava ali em casa e eu saí para comprar um refrigerante. E eu subi numa rua ali, e quando eu passei, um monte de amigo meu que mora lá na Ceilândia, eles estavam na casa do colega da gente aqui, comemorando aniversário. E ali eu só passei, dei com a mão, aí eles me chamaram: vem aqui, tá, você não bebe mais? Eu falei: não bebo. Hoje eu sirvo ao Senhor Jesus, que no qual eu vou estar orando pela tua vida, que assim como Deus transformou a minha vida, também vai transformar a sua. E aí, irmãos, eles ficaram assim, felizes de eu ter falado isso para eles. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei sentado ali conversando com meus filhos, e o Espírito Santo de Deus falou: tá vendo? Você falou, deu um pequeno testemunho, e eles se alegraram. Aleluia, Deus. Então assim, irmãos, e nessa passagem aqui, os fariseus lá, Jesus dando testemunho, e eles não acreditavam. Para eles era mais um enganador. E nossos testemunhos, irmãos, é que vão ganhar as nossas famílias, sabe? Em vez, irmãos, de nós falarmos: fulano só quer beber, fulano não quer mais nada. Sabemos, irmãos, que nós temos somente que falar: Senhor, faça a tua vontade, visita. Assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida, tenha também, Senhor, deles. Porque, irmãos, não é fácil você chegar na casa de um parente seu e ele está ali bebendo e tal. Eu não costumo falar de Jesus quando a pessoa está bebendo, porque muitas das vezes uns até respeitam, mas outros usam de zombaria. Então assim, é melhor você ter uma oportunidade de pegar na hora que eles estiver são e ministrar. Porque eu creio, irmãos, que se nós formos libertos, eles também podem ser. Então, o culto assim da família, eu não quero tomar muito tempo com os irmãos, mas eu quero convidar a missionária Tati, a Luana Israel, para vocês louvar um hino. Irmãos, e você vai prestar atenção neste hino que essas duas irmãs vão orar. Você vai fechar os teus olhos e vai meditar um pouco só neste hino que elas vão louvar. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração e que Deus pode fazer uma transformação. E você que quiser aí apresentar aí um algum familiar seu, apresente, porque eu te falo que se hoje a oportunidade hoje nos é dada de falar de Jesus, é porque alguém orou e intercedeu e creu que Jesus visita. Viu?
Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Sei, é bem assim, o medo chega e a pressão destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, então vem por mim. Pois você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do mundo do poço, te erguer, te trazer um cajueiro, vai mostrar pra todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Você estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar no outro lado, e você vai cantar no outro lado, e você vai cantar no outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, então vem por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um barco novo, vai mostrar pra todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar, e você vai cantar no outro lado, e você vai cantar no outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Glória a Deus, agradecemos nossa rica oportunidade, amém? Que o Senhor abençoe essas servas do Senhor. Esse louvor é muito bonito. E
Deus tinha falado ao meu coração. Quando vocês receberem a oportunidade de ministrar, ó versículo, porque assim como Deus mudou a sua vida, também pode mudar a vida e a história de muitos que precisam. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou finalizar agora o versículo 30 ao 32. Jesus está dizendo ele essas coisas, muitos depois de desacreditar dele, creram. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, Aleluia, Deus. que essa verdade aqui, ó, que é a palavra do Senhor, que ela venha nos libertando a cada dia daquilo, irmãos, que muitas das vezes tem nos atrapalhado a fazer a obra de Deus, tem nos atrapalhado a louvar a Deus, tem nos atrapalhado a fazer a obra de Deus. Então, irmãos, que essa palavra vem estar nos libertando e nos dando força para caminhar, para ministrar, para pregar, para visitar, né? Para buscar aqueles, né, pastor Domingos, que necessitam de um mover sobre a vida deles. Porque, querendo ou não, irmãos, saímos de lá, mas para lá podemos retornar mais para buscar aqueles que ficaram. Porque as do Senhor, irmão, que são boas, nós não podemos querer só para a gente. Nós temos que levar ela adiante para que eles também possam degustar das grandezas e das coisas boas do Senhor. Eu quero agradecer à missionária Nayara, ao pastor Domingos, a oportunidade de poder estar ministrando. Já tinha muito tempo, mas eu falei, Senhor, vai ser no momento e na hora certa. Viu, irmão? Obrigado pela confiança. Eu agradeço a minha oportunidade dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvir esta palavra maravilhosa. Tenho certeza que Ele usou o servo dele e que Deus falou no coração de muitos aqui. Eu agora convido a missionária Nayara, aleluia, para estar orando pelo caderno de orações, aqueles que colocaram os nomes no caderno de oração, e para estar trazendo os avisos da semana. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço também a minha rica oportunidade. Glória a Deus, salve os irmãos mais uma vez para a paz do Senhor. Amém, botar os avisos, depois nós vamos fazer a oração. Amém, em nome de Jesus, foi maravilhado pelo que Deus fez. Eu gosto quando o povo fala, mas sobe aqui, né, na total dependência do Senhor, e o Senhor faz uma coisa maravilhosa. Amém. É só o Senhor que pode fazer isso mesmo, né, irmãos? Então, parabéns, presbítero Marquinhos, que Deus te abençoe, viu? Seu lugar aqui, Ele te chamou para cá, né? Porque como foi ministrado, como foi louvado aqui, né? Nós falamos aquilo que o Senhor fez, né? Então quando as pessoas veem você, eles podem falar, Deus faz. Se Deus faz com ele, pode fazer comigo também. Aleluia, Deus. Tem pessoas que passam por grandes transformações para serem grandes testemunhos. Glória a Deus. Meu pai, o pastor Paulo, vocês foram assim. São pessoas que têm um histórico de vida para as pessoas olharem e falar assim, olha, se Deus fez na vida deles, pode fazer na minha também. Eu acho muito lindo isso, irmão, quando a nossa vida é a verdadeira pregação do Evangelho. Em nome do Senhor,
sexta, pela manhã, às 8 horas da manhã. À noite, de terça-feira em diante, nós vamos ter oração aqui à noite na igreja. Você que deseja orar, amém? Vai ter só oração mesmo. Você vem, ora, nós vamos louvar o milagre, depois você vai para a sua casa. Às vezes você não consegue orar em casa, a igreja vai estar aberta. Não é que vem todos os dias, não. Se você sentir, se você tiver vontade, se você quiser orar na sua casa, amém. Ore na sua casa, mas a igreja sempre vai estar aberta. Para quem quiser estar vendo orando amanhã, não tem programação nas segundas-feiras, porque nós vamos deixar as segundas-feiras livres. Bem, quarta-feira, nós vamos ter aqui uma confraternização das mulheres, das irmãs. Então, você que pertence ao conjunto de mulheres, venha para quarta-feira, às 19 horas. Nós vamos ter aqui uma dinâmica, uma palavra do Senhor. Cada uma depois traz lanche. A Tati vai colocar todos os detalhes lá no grupo, mas todas estão convocadas, nem convidadas, convocadas a passar este tempo, juntas, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Quinta-feira nós temos o estudo bíblico às 20 horas. Domingo nós temos o culto da família. No sábado, às 19 horas, tem um ensaio do grupo unificado. Amém? O pastor Paulo pediu para avisar que sábado tem ensaio do conjunto unificado. Na terça-feira, nós vamos ter aquele resumão do estudo Batalha Espiritual. Tá? Então, assim, você não precisa vir à igreja. Você só pode, se você quiser vir, você pode vir. Mas é porque eu queria testar como é que nós vamos fazer no aplicativo. Então, se você tiver com a internet boa, lá, vamos testar pela internet. Eu vou ver se a gente faz pelo Zoom ou dependendo do tanto de gente que for, dá para fazer pelo próprio WhatsApp. Nós vamos fazer uma videoconferência e nós vamos fazer todo um resumo do que nós vimos no Batalha Espiritual. Ai, mãe, eu quero participar do resumo, mas eu quero vir na igreja. Então, às 19h30, nós estaremos aqui. Amém? No nome santo de Jesus. Então, às 19 horas, eu já vou lá, já vou colocar o link, vou ficar disponível para quem tiver dúvida, alguma coisa com o app, como é que faz. É bem facinho, amém? Então, vamos colocar de pé, vamos orar pelos cadernos de oração. Amém? Nós temos aqui os dois cadernos, o caderno da live. Por isso que nós vamos deixar em segundas-feiras livre para voltar até as lives de novo, na segunda-feira. Amém? E o caderno de oração, você que quer colocar o nome de um familiar, o nome de alguém que precisa de oração, você pode botar o nome aqui no caderno amarelo, tá? O caderno amarelo, não precisa botar o pedido, não. Bote só o nome da pessoa que Deus sabe quem que é. Em todos os cultos nós estamos apresentando, porque nós queremos que a oração é o nosso conversar com Deus, é você colocar o nome da pessoa lá no glória de Deus. Bem? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus, Pai querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, nós te louvamos e nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Pai, eu quero te apresentar cada nome. Meu Deus e meu Pai, interceder, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus. Pai, a tua palavra nos diz que nós, se pedimos, crendo, nós recebemos. Pai, nós cremos por essas vidas. Meu Deus, nós temos fé, meu Deus e meu Pai, meu Deus, que oramos e pedimos, meu Pai, nesta noite. Meu Deus e meu Pai, entra com milagre, Senhor. Entra, meu Deus, com resposta. Entra com transformação, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus. Meu Pai, que haja testemunhos, que haja mudança de vida. Meu Deus e meu Pai, que haja, meu Pai, resposta do alto dos céus. Meu Pai, para o teu povo. Meu Pai, onde quer que eles estejam, meu Deus, que o Senhor venha entrar, meu Deus e meu Pai, naquilo que é necessário. Naquilo, meu Deus e meu Pai, que é, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua vontade. Faz a tua vontade, não a nossa, Senhor, porque a tua vontade é, meu Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa visitar, meu Deus, que o Senhor possa também fazer morada, Espírito Santo, no nome santo de Jesus, Pai. Eu quero te louvar e agradecer pelos teus filhos, meu Deus e meu Pai, aqui neste lugar. Meu Deus, cobre cada um com o sangue, meu Pai, livre, meu Deus e meu Pai, do mal e do perigo. Meu Pai, nós queremos também apresentar os nossos vizinhos, a família deles, meu Deus e meu Pai, daqueles que nos acompanham pela internet. Meu Deus e meu Pai, onde quer que as nossas vozes tenham chegado, meu Pai, que esta ministração, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque tu és Deus e meu Pai de perto, Senhor. Meu Deus, meu Pai, tu és Deus que transforma. Meu Deus, meu Pai, tu és Deus que transforma o homem, Senhor, e faz segundo a tua imagem, a tua semelhança.
Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te glorificamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Quando o presbítero Marquinhos estava ministrando, aqui o Senhor estava falando comigo assim: olha, ponha um culto nesta igreja, um culto de testemunhos. Esse mês de agosto agora vai sobrar um domingo, não é? Naquela conta que nós fizemos dos departamentos. Então, o nosso último domingo, irmão, vai ser um domingo de testemunhos. Você vai vir aqui na frente, você vai contar um testemunho do que o Senhor fez na sua vida. Nós só vamos contar testemunhos. O Senhor fala assim: manda o meu povo contar testemunho, porque o meu povo tem o que contar. O meu povo tem o que contar. Aleluia, Deus. Então, o Senhor colocou isso no meu coração, e eu falei para o Senhor: nós vamos fazer. Aí eu só pensei: Senhor, mas como é que nós vamos fazer? Aí eu me lembrei que sobrou um domingo, né? Que são 5 domingos no mês de agosto. Então, no último domingo, nós vamos fazer um culto de ação de graças aqui. Um culto de ação de graça pela igreja. E nós só vamos contar testemunho. Você já vai aí na sua mente qual é o testemunho que você vai contar. E eu tenho certeza que será um domingo de gratidão ao Senhor. Porque Deus tem feito tantas coisas, irmão, nas nossas vidas, né? E às vezes a gente não tem oportunidade de contar, né? Achando que, mas é tão pequenininho, é tão, insignificante. Irmão, nada do que Deus faz é insignificante. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então todos vocês vão ter uma oportunidade de contar aquilo que o Senhor Jesus tem para dizer. Ele disse para essa jovem que está aqui, Amanda: você é filha do Gilson. Prazer, seja muito bem-vindo no nosso meio, no nome santo de Jesus. Você prestou atenção no que o irmão pregou? Você sabia que existem muitas coisas para as pessoas te condenar, mas Deus mandou dizer para você que Ele não te condena. Glória a Deus. Até você, tem muita coisa em você que você mesmo se condena. O Senhor fala: tem coisa que ela bota na mente dela: eu não vou fazer, e você acaba fazendo. Eu não vou agir assim mais. Quando você estava lá na sua casa, lá no estado que você estava, você falou assim: Senhor, eu vou para aquele lugar e eu vou ser diferente. Você não está dando conta. Poderia ter muitos dedos para te acusar, mas o Senhor fala: eu não te acuso, eu não te condeno. Glória a Deus. Missionário Jean, abraça ele, por favor. O Senhor diz esta noite: este abraço que eu estou te dando é o do Senhor, dizendo: eu não te condeno. Ele poderia te condenar, mas o Senhor diz que Ele não te condena, que Ele te ama nesta noite, no nome santo de Jesus, amém? E outra coisa que o Senhor mandou fazer: eu tirar aquele relógio dali. Deus mandou tirar o relógio dali. Domingo que vem não tem relógio nessa igreja. Amém? Eu vou tirar esse relógio dali. O Senhor fala: manda tirar o relógio, quem controla o culto sou eu. Quem controla o culto sou eu. No nome santo de Jesus, porque a gente fica mesmo, não fica, pastor, amarrado por causa do relógio. A gente fica, e o Senhor falou para mim: tira o relógio, quem controla esse culto aqui sou eu. Ele que é o dono do culto, aleluia, Ele que é o dono da igreja, é Ele que faz, e a gente só vai sair daqui quando Ele quiser que a gente saia. Porque se nós estamos aqui até agora, é porque é para aqui que nós temos que estar. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te amar, que você possa ter uma semana de paz, uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Amém, irmão? Quando o prefeito Marquinhos, ele leu o último versículo, que é 11, capítulo 8, que dizia assim: vai, não peque mais. Ontem nós fomos do chá, não foi? Chá? Você viu lá o chá? Todo mundo abraçando todo mundo. Missionário abraçando diaconisa abraçando pastor, pastora. Cadê o apelo? Eu falei para Tom, depois que o Marquinhos pregou aqui, vou conversar com ele. Nós vamos fazer o nosso congresso de varão. Mas cada varão dessa igreja vai esforçar para trazer um
o nosso chá de senhora, conversar com as irmãs, que é o seguinte: cada uma vai se esforçar para trazer uma mulher que não é crente, para que na hora, eu botei lá, mais de 20 irmãs, todo mundo crente, todo mundo com seu pratinho de quibe. Cadê as irmãs que não é crente? Desviada? Tem. Quem conhece onde é que tem uma irmã desviada? Eu conheço onde é que tem irmã desviada, é muito. No nosso congresso de varão, nós vamos ver se cada um de nós traz um. Ou dois, ou três, eu não sei. Mas se um aceitar Jesus, aqui tem umas 10 ou 12 varoas. Se cada um trazer uma, ou desviada ou que não é crente, e ela voltar para o caminho do Senhor, aí sim está sendo feita algo. É o que Jesus falou na pregação. Quando ele terminou de ler, eu falei: não precisa pregar mais, porque Deus ele fala que para quem tem consciência, consentimento e conhecimento da palavra. Vai, não pede mais. É para quando se terminar o culto aqui, levantar a mão e falar: vai, e não pede mais. Amém. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Então nós vamos fazer dessa forma. Você que está vendo aí na internet, que está fora dos caminhos do Senhor, que não quer mais, a oportunidade está aberta. Aquele que não acredita mais, para se força, é hoje. Aí dentro do seu quarto, da sua sala, você pode levantar a mão para o Senhor. Outra vez está assistindo no hospital, não sabe se amanhã, tem amanhã. Você levanta a sua mão e fala: Senhor, me perdoa, eu quero retornar aos caminhos do Senhor, eu quero retornar à sua palavra. A oportunidade está aí. Para quem está fora do caminho do Senhor, a oportunidade é agora. Se quiser voltar, quiser reconciliar, aproveite, porque o amanhã a gente não sabe se tem amanhã. Amém, pastor? Deixa eu me cortar um pouquinho, só um minutinho antes de estudar as bênçãos. Eu vou fazer o que Deus está mandando, porque eu não estou aqui para levar Ricardo para casa, não. E eu não quero passar por aperto, não. Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já usou uma serva para falar com você e Ele manda te dizer hoje: aproveita a oportunidade que tu está tendo. Deus hoje está te dando a última chance. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu poderia muito bem chamar só você no canto e falar, mas o Senhor falou: fala, porque a igreja está te testemunha. O Senhor já te avisou. Ele já usou a serva dele para falar com você. E Ele está mandando te dizer: é a última oportunidade que você tem. Amém? Me perdoa, meu pastor. Amém, irmão? É só ele não. Se quiser botar o caminho do Senhor, reconciliar, a oportunidade está aberta. Levante a mão assim. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus que esteja com todo o povo dessa igreja e dessa terra. E nós digamos amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.